Que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você ao iniciarmos mais uma videoaula. O tema que abordaremos hoje é a Igreja de Deus. Igreja é uma palavra de origem grega, eclésia. Etimologicamente, a palavra grega eclésia é composta de dois radicais gregos, ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamados, convocados. A eclésia era uma assembleia do povo convocado no lugar público de conselho para o propósito de tratar assuntos públicos. Era a principal assembleia popular da democracia ateniense na Grécia Antiga. Era a assembleia popular aberta a todos os cidadãos homens com mais de 18 anos. Igreja foi também a palavra grega escolhida pelos autores da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, para traduzir o termo hebraico que é Hal e Avé, usado entre os judeus para designar a Assembleia Geral do povo do deserto. Jesus, ao estabelecer sua igreja, usou este termo para designar a Assembleia ou o ajuntamento de crentes, para designar a reunião de pessoas chamadas para fora ou separadas. Indica um grupo de pessoas que estão reunidas porque foram convocadas, porque alguém as chamou para aquela reunião. Palavras sinônimas seriam assembleia ou congregação, e aparece 115 vezes no Novo Testamento. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Assim como Deus estabeleceu a organização e a autoridade através do sistema de governo civil, Ele também instituiu, através da sua igreja, a ordem e a autoridade eclesiástica. Ele as estabeleceu para dirigir, cuidar e instruir em assuntos espirituais. Foi isso que ele ensinou quando disse: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. E essa autoridade da igreja foi confirmada por Deus através do espírito de profecia, no livro Obreiros Evangélicos, página 501 e 502. Esta palavra de Cristo conserva sua autoridade em todos os tempos. À Igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. Ela é o instrumento de Deus para a conservação da ordem e da disciplina entre o seu povo. Após a era patriarcal, o Senhor escolheu Israel como seu povo e a Igreja no deserto, e a organizou com vários propósitos: estabelecer a ordem, prover os recursos para a manutenção do sacerdócio, escolher líderes, manter os princípios da palavra de Deus e manter inalterados os rituais do santuário, entre outros aspectos. Com propósitos semelhantes, ele organizou a Igreja do Novo Testamento, apenas atualizando e acrescentando alguns aspectos para a nova igreja, tais como adoração por parte dos redimidos, como veremos no texto a seguir. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47. Para que haja cuidado recíproco por parte dos membros da igreja, como exorta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Para pregar o evangelho do reino no mundo inteiro, segundo a ordem do Mestre, registrada por Mateus em seu evangelho, no capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Para a exortação de uns para com os outros em amor, a fim de que haja o crescimento do corpo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. A fim de ordenar e enviar pastores e obreiros aos diversos campos missionários ao redor do mundo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4, 14. Os mesmos propósitos para com a Igreja do Novo Testamento são aplicados à Igreja de Deus hoje. Essa Igreja surgiu pela profecia e igualmente foi organizada por Deus para cumprir os seus propósitos, conforme está em Testemunhos para os Ministros, página 26. Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção dos pastores, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como os pastores, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins. Aqueles que desejam ser parte da Igreja de Deus devem ter em mente que, a exemplo da Igreja do passado, terá privilégios e deveres, como tem todo membro do corpo humano, o qual Deus usou para ilustrar o funcionamento do seu corpo, que é a Igreja. Vejamos alguns dos privilégios que desfrutamos ao nos tornar membros da Igreja do Senhor. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Atos 8, 36 a 38. Receber o batismo e poder participar da aliança entre Deus e a sua igreja, feita com aqueles que entram em concerto com ele. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24 a 26. Receber os emblemas sagrados na Santa Ceia e participar da cerimônia do lava-pés, recebendo as bênçãos que Deus estende nessas ocasiões aos que tomam parte nesse serviço. Pode também participar de reunião de membros, exercer cargos na igreja, tais como ancião, diácono, diaconisa, dirigente ou diretor, secretário, professor, músico, cantor, pregador e muitos outros. Outro ponto que queremos destacar é que a igreja recebeu autoridade para resolver e encaminhar assuntos espirituais. Vejamos o que diz o Espírito de profecia em Obreiros Evangélicos. A ela o Senhor delegou poderes para resolver todas as questões concernentes à sua prosperidade, pureza e ordem. Sobre ela impôs a responsabilidade de excluir de sua comunhão aos que são indignos dela, que pela sua conduta anticristã acarretam desonra à causa de Deus. Tudo quanto a igreja fizer de acordo com as orientações dadas na palavra de Deus será sancionado no céu. Diante disso,
O corpo de crentes tem autoridade para tomar medidas disciplinares na igreja. Não para castigar o membro errante, desobediente, mas para ajudá-lo a ver o seu próprio perigo e a seguir no caminho correto. E também para que entenda que o Senhor não se agrada de ver seus filhos em erro. Como afirma o livro inspirado Obreiros Evangélicos, página 503. Lidai fielmente com os que fazem mal. Adverti toda alma que se acha em perigo. Não deixeis que ninguém se engane a si mesmo. Chamai o pecado pelo seu verdadeiro nome. Declarai o que Deus disse com relação à mentira, à transgressão do sábado, ao roubo, à idolatria e a todos os outros males. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se eles persistirem no pecado, o juízo que havíeis declarado segundo a palavra de Deus é sobre eles proferido no céu. Preferindo pecar, renunciam a Cristo. A igreja deve mostrar que não sanciona seus atos, do contrário, ela própria desonra ao Senhor. Deve dizer a respeito do pecado o mesmo que declara o Senhor. Disciplinar um membro não é o trabalho que a igreja deseja realizar, mas às vezes esta triste tarefa precisa ser feita. De igual modo, nenhum membro deseja passar por este processo. Mas se houver a necessidade disto, aquele que é digno de disciplina deve se conformar e se confortar nesses textos da palavra de Deus que serão lidos a seguir. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Jó 5,17. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 12, 1. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Provérbios 15, 10. Todo membro da igreja deve aceitar os conselhos e disciplinas dados com amor, porque o futuro vai revelar os grandes benefícios dessa correção. É isso que a Bíblia garante. Hebreus, capítulo 12, versículos 10 e 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12, 10 e 11. Quando algum membro da igreja abandona a fé, esta tem autoridade divina para retirar o seu nome da lista de membros. Assim como qualquer outra associação. Por exemplo, se o membro de um clube social deixa de pagar as mensalidades ou descumpre os regulamentos do mesmo, coisa que prometeu cumprir, pode ser desligado daquela sociedade. Quando alguém age com inconveniência, contrária aos princípios de fé, a igreja pode tomar medidas disciplinares, separando o infrator da comunhão. Essa atitude está amparada no conselho do apóstolo Paulo à igreja, em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 11 a 13. E leremos esse texto na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5, 11 a 13. Como vimos no tema de hoje, Deus tem uma igreja na terra. Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede em sentido especial
sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. É o objetivo de Deus que sua igreja seja sua representante na terra, agindo em nome dele, reprovando o que ele reprova e abençoando o mundo em nome dele. Você deseja ser assim abençoado? Deseja ser parte da igreja de Deus na terra? Então aproveite a oportunidade que ele está concedendo o Senhor enquanto você assiste a essa videoaula e tome uma posição decidida. Que o Senhor seja louvado e que você seja muito feliz em fazer esta escolha. Nós desejamos que você seja maravilhosamente abençoado ao estudar estas videoaulas e fazer uma entrega completa ao Senhor. Aguardamos você para a nossa videoaula no próximo programa. Em Jesus confiar, sua lei observar, a que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos